senhores, no vídeo de hoje a gente vai tratar desta parte aqui, parte da lateral lá do passageiro. Como vocês podem ver, está bastante danificado, tem bastante ponto de ferrugem. O vinco aqui não existe, aqui são apenas amassados, isso aqui estava cheio de massa. A princípio a gente não ia mexer nessa parte, a gente não ia trabalhar nessa parte, mas no momento que eu estava descascando esse trecho aqui para refazer esse pedaço, eu percebi que aqui existia um trinco da massa, e quando eu puxei esse pedaço de massa com a espátula, foi isso aqui que a gente encontrou. Essa parte de ferrugem aqui por baixo. Não existe mais aqui as partes, o desenho da peça, não existe mais nada. Aqui não sei se eu consigo mostrar, mas não existe mais o vinco, aqui não tem mais nada nessa parte. Então a gente vai arrancar todo esse pedaço. Daqui a pouco eu mostro um pedaço para a peça que a gente conseguiu. O André conseguiu esse trecho exatamente que a gente precisa para trocar. Então eu vou cortar ali na coluna, vou cortar aqui nesse trecho e vamos substituir essa parte. A gente vai ter que limpar aqui embaixo e aí a gente consegue ver os pontos de solda para a gente furar e tirar os pontos de solda. O Paulão, o funileiro, ele já ensinou lá como é que faz o afio da broca para tirar esses pontos de solda, e o vídeo dele lá é muito didático, ensina direitinho. Eu vou até deixar o link aí na descrição do meu vídeo, para que vocês também possam aprender o afio da broca, da forma de afiar a broca, para a gente poder cortar os pontos de solda. Então aqui eu vou limpar com a escova de aço, e aí a gente já consegue ver os pontos de solda. Tem que limpar aqui, até aqui mais ou menos. Aqui na parte de baixo tem que limpar tudo. E a junção da coluna B ali tem que limpar também para a gente poder tirar. O que eu vou fazer agora é tirar a porta fora aí para ela não me atrapalhar. E depois eu vou limpar essas partes. E aí a gente vai conseguir ver os pontos de solda já para a gente tirar. Se fosse uma camada fina de tintas, bastava a gente passar um pouco de thinner em cima e a gente já conseguiria ver os pontos de solda. Mas como eu acredito que deva ter bastante material aí, eu vou limpar com uma escova de aço e a gente consegue ver os pontos de solda para cortar eles, beleza? Então eu vou tirar a porta fora agora para a gente dar início ao trabalho que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Pronto, já fiz a limpeza das partes que eu preciso ver os pontos para soltar eles, para poder tirar a peça. E aqui, como vocês conseguem ver, existe um ponto de solda feito aqui na MIG, depois que a ponteadeira fez os pontos. Aqui a gente já consegue ver os pontos de solda. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Isso daqui estava coberto com esse emborrachamento aqui, ó. Que mais pra frente eu acredito que eu cheguei bem próximo de descobrir o que é esse material e qual que é esse material que eles usavam aqui. Mas no momento mais adequado a gente fala a respeito disso. Então aqui a gente consegue ver alguns pontos de solda. Deixa eu melhorar aqui o meu ângulo. Aqui a gente vê alguns pontos de solda e aqui a gente tem um cordão de solda. Aqui tem um, aqui embaixo tem outro e aqui para trás tem mais outros. Por que eles fizeram esse cordão de solda? Deixa eu ver se eu consigo mostrar na parte de baixo porque desse cordão de solda. Não sei se eu estou conseguindo mostrar direito, mas até esse ponto aqui, até esta parte, até aqui, ó, a junção da caixa com a assoalho e a caixa interna vem reta. Daqui para cá ela começa a ficar mais para o lado de dentro do carro. Por quê? Ficou longe essa peça aqui e eles apoiaram aqui na parte interna e fizeram a soldagem. Isso aqui, essa parte, não foi ninguém que mexeu. Aqui é parte original. Aqui a gente consegue ver pontos de solda também. Isso aqui é parte da montagem na Volkswagen. Então houve um erro aqui, que essa peça ela ficou mais para fora do carro e tiveram que juntar isso aqui mais na marra, digamos assim, para que a parte da lateral se juntasse com a parte interna aqui, que é o suporte do eixo traseiro. Então até aqui ela vem reta e daqui para cá ela começa a pender para o lado de dentro do carro. Então eles fizeram os pontos com a ponteadeira, mas não confiando, aí fizeram alguns cordões de solda. Isso é para provar que na fábrica também acontecem erros e não é por isso que o carro vai ser condenado. Tanto que ele foi montado, foi terminado e foi vendido, foi usado e até hoje está aqui do mesmo jeito que a Volkswagen montou.
e nunca soltou esse trecho, certo? Então eu vou tirar essa parte aqui fora. Aqui dá pra ver bem, ó. Até aqui vem reto e daqui ela começa a pender pro lado de dentro do carro. Então foi colocado meio que na marra, digamos assim. Agora eu vou soltar esses pontos de solda. Eu vou cortar essa peça, a parte de baixo aqui em cima, nesse trecho, porque eu quero tirar esse pedaço inteiro, porque a parte de cima está condenada. Mas essa parte aqui de baixo ainda serve para numa ocasião que, se a gente precisa fazer um reparo numa lateral dessa de um outro carro, a gente pode reutilizar esse pedaço original aqui que ainda serve para fazer esse reparo. A parte de cima já não presta mais, então eu vou fazer um corte aqui, cortar lá em cima, tirar os pontos de solda para a gente tirar a lateral fora. Prontinho aí, pedaço da lateral retirada. A minha intenção era, como eu disse aí no começo do vídeo, reutilizar essa parte de baixo aqui para um reparo futuro aí em algum carro que houvesse a necessidade. Mas infelizmente não vai ser possível usar a peça. A parte de baixo aqui ela está muito ruim e eu teria que ficar fazendo um monte de pedacinhos para reutilizar esse pedaço da peça aqui. Então é muito ruim, não compensa a gente ficar perdendo tempo remendando esse pedaço. Então essa parte aqui, reutilizar ela como um reparo, está descartada, beleza? Aqui um dos motivos que eu já sabia disso há algum tempo, mas a gente só tomou a decisão de trocar essa parte aqui mesmo depois que a gente conseguiu achar uma peça e tomou a decisão porque a gente viu que era o melhor a se fazer. Aqui então está o motivo porque a gente vai trocar essa parte. Na verdade aqui não existe mais nada além de um monte de caroço que eu não sei o que foi feito aqui. Acho que o carro bateu nessa lateral, eles furaram aqui, ó. Aqui tem um furo, aqui tem outro, aqui tem outro. Essas pontas que vocês veem aqui, ó, isso aqui é massa que os caras colocaram do lado de fora e aí atravessou pro lado de dentro, e aqui tá a massa. Então eles furaram para esse trecho aqui ser puxado. Provavelmente o carro bateu pelo lado na lateral e esse lado aqui recuou. Então eles furaram aquele pedaço, amarraram algum tipo de coisa ali e puxaram para fora. Isso é o que dá para entender aqui pelo que a gente está encontrando nesse lugar depois que a gente tirou. Então, muito ruim. E como a gente fez um trabalho bem legal lá do outro lado, recuperando aquela lateral, não seria justo deixar essa daqui desse jeito. Isso aqui que a gente vê é tinta de zinco aplicado pela fábrica. Tem aqui o fosfatizante no banho, que é que o carro tomava, era mergulhado num banho químico. E aqui também tem um pouquinho de tinta de zinco que foi passada aí aparentemente no pincel. Acho que aplicar essa tinta de zinco aqui antes de fazer a colocação fazer a soldagem da peça no lugar. Então ela recebeu essa camada de tinta de zinco aqui. Eu acredito que seja isso, mas não posso afirmar com absoluta certeza, que não dá para afirmar. Aqui um pedaço daquela travessa que fica aqui, que é um reforço que existe nesse pedaço. Aqui um pedaço que eles cortaram para poder ter acesso aqui para rebater esse trecho. Cortaram e cortado ficou. O outro pedaço, a parte de baixo que vai aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Esse trecho aqui em cima estava soldado com fita isolante. Aqui é o pedaço que eu acabei de falar. A travessa está toda amassada aqui em cima, toda machucada. Aqui um pedaço que eles cortaram e pelo menos eles soldaram, mas sem nenhum tipo de tratamento. Soldagem aí com o maçarico. É esse aqui o tipo de acabamento que fica escondido aí por dentro e o cliente nunca vai saber. A parte de baixo está um pouquinho danificada, a gente tem que recuperar. Eu acredito que eu tenho uma travessa dessa que eu tirei da lateral que eu troquei do meu carro. A que eu troquei eu joguei fora. Eu acho que eu tirei a travessa. Eu acho que eu tenho uma travessa dessa. Se eu tiver, vai me ajudar bastante aqui. Senão a gente vai ter que recuperar essa para colocar no lugar. E aqui a soldagem com fita isolante que eu acabei de falar para vocês. É isso aqui que mantinha a peça no lugar. Esse aqui é o tipo de trabalho, tipo de coisa que é feito, né? Que eu não posso chamar isso aqui de trabalho, tipo de coisa que é feito por aí e que a gente encontrou bastante aqui nesse carro. Então é isso aqui que segurava essa peça aqui no lugar. A parte da estrutura interna não está tão ruim quanto o outro lado. A gente tem bastante foco de ferrugem, mas creio eu que dá para limpar, dá para recuperar. Aqui tem bastante amassado, a gente consegue recuperar. Depois eu vou tirar essas rebarbas aqui que eu não furei aqui, eu já cortei direto para tirar a lateral fora. Então vou recuperar essa parte aqui
sanar esse trabalho, esse serviço aqui. Desempenar, tirar, limpar toda essa parte de ferrugem. Aqui a gente precisa fazer um reparo, um pequeno pedacinho aqui na parte interna. E fazer aqui a parte de baixo também, que está ruim desse pedaço aqui. Ó. Mas aqui é pouca coisa, bem menos do que aquilo que a gente encontrou do outro lado. Vai ser bem mais fácil. Vocês lembram que a gente trocou essa parte aqui? Eu cortei esse pedaço aqui, tirei a parte de baixo para poder ter acesso à parte de trás para trocar esse pedaço aqui. E vocês lembram que a gente fez uma chapa com um desenho diferente aqui. E esse aqui é o desenho original que tem na carroceria do carro. Beleza? Então aqui essa parte interna está bem mais suave de fazer o trabalho do que do outro lado. É só refazer a parte de baixo aqui mesmo para a gente continuar o trabalho. Então eu vou fazer a parte de baixo, recuperar essas partezinhas aqui, limpar bem, fazer aquele pedaço ali, limpar tudo, deixar tudo tratado, aplicar a tinta de zinco e depois já vou começar a preparar a lateral aí para colocar já no seu devido lugar. Bom, repara aqui na parte de baixo, pronto, refeito o pedaço que estava ruim. Aqui embaixo a intenção é ter uma estrutura sólida, uma estrutura firme, confiável. O fator beleza aqui pra gente não é importante. É óbvio que a gente tenta fazer sempre o melhor que a gente pode, para ficar com uma aparência legal. Eu estou satisfeito aqui com o trabalho. Eu não desbastei os pontos de solda ali porque não existe, não tem a necessidade de fazer isso. E o pedaço que estava podre a gente tirou e colocou um pedaço novo. Então essa parte aqui está refeita. Vocês podem ver que lá dentro a gente também pintou, limpou bastante e depois pintou com tinta de zinco para ficar protegida aquela parte. Essa parte aqui está pronta. Aquele pedacinho que estava faltando aqui, que era um buraco, também está pronta. Aquele pedaço aqui de fora, esse trecho, ele vem até aqui e eu refiz esse pedaço aqui também. Aqui não estava ruim, mas para virar uma peça só eu fiz esse pedaço aqui também. Então o pedaço da parte de baixo ali, da parte interna, está pronto. Essa parte aqui está pronta. Já tirei aquele resto de chapa que tinha aqui. Ainda tem uns pedacinhos, mas eu vou desbastar depois. Aqui ainda tem. E aqui era uma parte que estava bem enferrujada. Eu já tratei aqui com o Line Fox. Ele está fazendo o seu trabalho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a carroceria aqui para fazer os cortes definitivos, para a gente já começar a pensar em fazer a soldagem da lateral aqui no lugar. Aquela parte ali, tem alguns pontos lá na frente também que está secando, que eu apliquei o Line Fox, está secando. O tempo que o produto vai levar ali para fazer o seu processo, já é o tempo que a gente precisa para fazer todo o alinhamento da carroceria aqui, da lateral, para a gente já pensar em fazer a soldagem. Beleza? Tá fácil, é só realmente aqui alinhar a lateral, fazer os cortes certinhos, limpar bem esse trecho aqui, porque aqui a gente precisa que a chapa esteja bem limpinha, para a gente ter uma soldagem bem tranquila. Esse reforço interno aqui da lateral, infelizmente eu não achei a que eu pensava que eu tinha, na verdade. Eu não encontrei a peça, então eu tive que recuperar a dele mesmo. Lá em cima eu só tirei a fita isolante que estava fazendo papel de solda e fiz a soldagem do mesmo pedaço. E aqui embaixo eu construí um pedaço novo, porque eu teria que fazer um pedaço aqui no meio. Então ficaria uma soldagem aqui e outra soldagem aqui. Então eu optei por fazer um pedaço inteiro, fica melhor. E aqui é o pedaço da parte de baixo que eu tirei. Eu teria que fazer um pedaço para substituir esse pedaço aqui, ó, porque deve estar menor a peça e aqui é um pedaço que está danificado. Então eu fiz um pedaço inteiro e aí fica mais fácil, fica só com um ponto de soldagem aqui. Ela também está com Line Fox ali, está sendo tratada e deixa ela ali sendo curada da ferrugem superficial que tinha nela. Não tinha uma ferrugem muito severa, então o Line Fox vai fazer o seu trabalho ali com tranquilidade. Eu já tinha feito a soldagem ontem, mas eu não fui dormir tranquilo porque não tinha ficado legal. Eu não tinha gostado do resultado, porque tinha empenado aqui de uma forma que não era para ter
para acontecer esse empeno. Existem alguns empenos que acontecem que a gente meio que aceita porque é inevitável acontecer aquilo, e vai acontecer mesmo. Numa emenda de uma chapa dessa aqui, desse porte, vai acontecer algum tipo de empeno, e aí a gente vai corrigir com um pouquinho de massa. Mas a gente tem que procurar fazer aqui na hora da soldagem o melhor que a gente pode. Eu já tinha feito a soldagem de toda essa parte aqui, mas eu não fui dormir tranquilo. Aqui embaixo a gente consegue ver, ó, que eu já tinha feito a soldagem, desbastado, mas eu não estava contente com o resultado aqui. Então eu optei por quê? Cortar de novo, e aí a gente cria aqui, ó, quase, vamos dizer aqui, 1 milímetro, um pouquinho mais que 1 milímetro, mas não chega a 2 milímetros, que é o diâmetro do disco que a gente faz o corte. Aqui são os pontos de solda que eu tinha feito ontem. Deixa eu melhorar o foco aqui. Agora sim, aqui estão os pontos de solda que eu tinha feito ontem, e como eu não estava satisfeito com o trabalho, eu cortei de novo para fazer a soldagem, para conseguir puxar um pouco a peça para fora, para conseguir um melhor alinhamento. Tem um taço aqui dentro, não sei se você consegue ver lá no fundo, ó. Aqui a gente não vê o fundo preto, e aqui a gente vê que tem uma parte de ferro lá por trás. Tem um taço aqui segurando aqui para minha parte, jogando a parte para fora, as duas partes para fora, para eu conseguir uma melhor soldagem. Quando a gente consegue um vão entre as chapas desse porte aqui, é melhor para soldar. Então a chapa, quando a gente vai fazer a soldagem, que as duas chapas estão nessa posição, e a gente junta elas demais, elas podem afundar ou subir. E aí a gente vai conseguir esse efeito que vai ficar desta forma, porque a chapa dilatou e aumentou de tamanho. Então quando a gente consegue um corte que tem um espaço entre as duas chapas, dessa forma aqui, é melhor para fazer a soldagem. Porém, é mais difícil, e a possibilidade de empeno é um pouco maior, porque os pontos de solda, às vezes a gente não acerta o buraco. Deixa eu melhorar o foco aqui de novo. Às vezes a gente não acerta o vão aqui certinho, bem em cima. Então às vezes fica um pouquinho para o lado, aí às vezes tem que fazer um outro ponto em volta para conseguir fazer o preenchimento dessa linha. Assim é melhor, mas o trabalho e a paciência tem que ser triplicada, porque para conseguir um empeno maior aqui nesse tipo de soldagem é mais fácil. Aqui tem a linha que eu marquei, que eu precisei cortar. Já fiz aqui uma soldagem aqui na parte de baixo. Vou terminar de fazer a soldagem aqui em cima, para depois a gente fazer o acabamento aí com o desbaste dos pontos de solda. Vai acontecer algum empeno? É provável que sim, mas a gente tem que procurar fazer o melhor que a gente pode nessa parte, para depois que a camada de massa que for aqui em cima seja só para corrigir aquilo que realmente a gente não conseguiu fazer a soldagem o mais reto possível. Beleza? Então eu estou procurando fazer aqui o melhor que eu posso para que fique o mais reto possível e o trabalho fique aqui feito de uma forma decente. Bom, como vocês viram aí, a gente conseguiu fazer uma nova soldagem nessa parte, aqui na emenda das duas peças. E com o auxílio da régua, vocês viram aí que o empeno aqui é mais ou menos de 1 milímetro, que é o tolerável para a gente fazer um conserto aqui depois, uma reparação com massa. Ficou bem melhor, ficou mais alinhado do que estava mais torto, vamos dizer assim, desta forma. E agora com essa nova soldagem eu consegui um resultado melhor. Eu ainda vou tentar, vou ver se o meu amigo me empresta uma spotter para eu repuxar aqui um pouquinho, para ficar um pouquinho mais alinhado. Mas se ele não me emprestar, ou se a ferramenta não estiver apta a uso, a gente pode fazer a correção com massa, a massa é para esses casos. A gente fez a soldagem aqui, o melhor que a gente conseguiu, mas mesmo assim ainda houve um empeno. E esse empeno que teve aqui, de cerca de 1 milímetro mais ou menos, a gente pode corrigir com a massa
como eu já disse aí em outros vídeos, que eu aprendi com meu amigo Edivaldo lá de Belo Horizonte, o tolerável ali no máximo 3 milímetros de massa para a gente fazer uma correção. Então se a gente tem aqui um empeno de 1 milímetro, a gente pode fazer a correção com massa aqui tranquilamente. A gente sabe que fez o melhor trabalho possível aqui, a gente buscou o melhor alinhamento possível aqui nessa parte e o resultado ficou muito bom. Eu estou satisfeito com o resultado. Eu posso tentar melhorar um pouquinho, mas se a gente não conseguir, já está bom, a gente já pode prosseguir e passar para uma outra parte, que é a parte interna do carro. Eu não sei ainda se eu vou... a princípio eu não ia trocar essa caixa, eu só ia fazer o remendo lá na frente onde ela está danificada, mas eu vou estudar ainda e o que eu vou fazer aqui para continuar agora o trabalho. Agora a gente vai passar para dentro do carro para fazer o assoalho da parte do passageiro. Então eu vou estudar ainda o que eu vou fazer, se eu vou tirar a caixa interna para depois fazer a caixa do lado de fora, se eu vou fazer a parte de fora para depois fazer a parte de dentro. Eu vou desmontar tudo, limpar lá dentro e aí eu vou estudar o melhor jeito de trabalhar aqui na parte interna do carro. A parte de baixo aqui eu não fiz a soldagem de propósito, porque eu não sei ainda se eu vou mexer na parte de fora ou na parte de dentro, mas qualquer uma das duas opções é melhor que essa parte aqui embaixo não esteja soldado, para que a gente possa locomover a parte da caixa, já que ela encaixa por dentro da lateral. É por isso que eu não soldei aqui embaixo ainda, porque a gente pode precisar dessa folga para trabalhar ali na parte da frente. Beleza? A parte da lateral aqui está concluída. Já fiz também aqui os pontos de solda por toda o quadro aqui da janela. Tá tudo soldado, tudo fixo. Aqui na frente também a gente já fez a soldagem. Aqui nessa parte tá tudo soldado. Eu já desbastei os pontos de solda, que a gente consegue ver um ainda, um vestígio dele, mas eu já fiz o desbaste de todas as partes aqui. Então essa parte do vidro aqui está finalizada. E a parte da lateral aqui a gente já pode dar como também trabalho concluído. Graças a Deus deu tudo certo. Bom, esse episódio a gente termina ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho que a gente fez aqui no Passat TS do André. E na semana que vem a gente volta com mais uma etapa do carro do André, que a gente vai fazer a parte lá dentro. Aqui na lateral mesmo agora é só mesmo, vamos chamar assim desta forma, a parte do segundo processo, que é a preparação da carroceria. Primeiro processo, parte de funilaria. Segundo, preparação da carroceria. E terceiro, parte de pintura. Então, nessa parte aqui da lateral, o que a gente vai fazer, isso é bem mais pra frente, é essa parte de preparação, que a gente vai conversar com o André como é que ele quer que a gente faça isso. E se a gente vai fazer isso, ou se é a pessoa que vai pintar o carro que vai fazer essa parte de trabalho no carro dele. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Compartilhem o vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade a se inscrever no canal. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um vídeo do carro do André. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível. E quinta-feira que vem a gente volta. Um grande abraço a todos vocês e até lá.